violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá, tudo bem? Começando mais um Violas, Versos e Prosas. É uma alegria poder voltar aqui em 2026 com vocês, trazendo sempre grandes nomes da nossa música, fazendo um bate-papo sempre muito especial para a gente conhecer aí histórias, né, desses artistas incríveis espalhados aí pelo nosso Brasil. E nós temos hoje, né, um convidado muito querido participando aqui pela primeira vez com a gente. Ele que é cantador, violeiro e compositor, Rodrigo Zanchi, que vai participar. Ele está lá diretamente de São Carlos, São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo, mesmo que de forma remota, mas seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz e honrado, viu, com o convite para participar desse programa. Muito obrigado mesmo, de coração. A alegria toda nossa, né? Com certeza. Antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, Rodrigo, vamos para uma breve apresentação sua, né? Para quem está em casa saber mais quem é Rodrigo Zanchi. Como já mencionei aqui, Rodrigo Zanchi, que ele é cantador, violeiro e compositor brasileiro, tem aí a sua trajetória que segue na canção autoral e na música de matriz regional. Ele lançou os álbuns Pendenga em 2006 e Fruto da Lida em 2013, produzido via financiamento coletivo e selecionado para o 26º Prêmio da Música Brasileira, além de Alento e do LP duplo Entre o Piche e a Pissarra. Circulou por unidades do Sesc SESI e pelo CCBB, Centro Cultural Banco Brasil, com participações em encontros com artistas como Pena Branca e Rolando Boldrin, nosso saudoso Rolando Boldrin. Também atua em produção e gestão cultural, Rio Acima Produções Culturais e em formação musical, Projeto Guri e Senar São Paulo. Sobre isso, né, e muito mais, a gente vai fazer aqui o nosso bate-papo de hoje. Rodrigo, a gente sempre fala, vamos começar do começo, para quem não te conhece, saber mais como foi essa sua descoberta musical. Pois é, essa descoberta, quem me descobriu foi o avô materno, né? O vô Juca, ele era um tocador de violão, um exímio tocador de violão, ele tocava lindamente. E eu ficava sempre observando, eu com 8 anos de idade, ele me observando, eu observando ele tocar e tal, ele percebeu em mim, assim, o interesse e depois foi observando a vocação, né? Quando ele me ensinou os primeiros acordes no violão, ele viu que rapidamente eu comecei a tocar, eu tinha uma facilidade e começou aí, com 8 anos de idade. Ele me ensinou assim, daquele jeitão antigo, né? Ó, tá aqui o ré, o lá e o mi, se vira, né? E comecei a buscar, né? Com revistas e tudo mais. Aí com 16 para 17 anos, eu me apaixonei pela viola caipira por conta da trilha do Globo Rural. Um domingo, quando começou o Globo Rural, na verdade, eu acordei um domingo de manhã ouvindo aquele som da trilha sonora de abertura e aquilo me impactou de uma forma incrível, assim. Aí eu fui descobrir depois, lendo os créditos do programa, de quem era aquela trilha sonora, descobri que era do Almir, a música Luzeiro, né? E aí eu nunca mais larguei a viola. Aí deixei o violão, encostei o violão, peguei a viola, abracei ela e tô com ela abraçada até hoje. Nunca mais deixei a viola. Então esse foi o começo da carreira, né? Esse foi o comecinho. E aí profissionalmente, Juliana, teve um hiato, assim, eu fui pai muito cedo, com 20 para 21. Então, dos 17 até os 20 para 21, eu estava na universidade, aí ficamos grávidos, eu e minha esposa. E eu tive que interromper esse processo todo da música, porque eu tive que trabalhar. Deixei a universidade na época, ela também. E eu fui retomar com 27 anos, a convite de um amigo aqui de Araraquara, uma cidade vizinha, para formar uma dupla caipira. Formamos essa dupla, participamos de festivais, isso em 98, 99. Em 99 a gente ganhou um festival na Festa do Peão de Barretos. Durante a Festa do Peão, o Festival Café Caboclo de Novos Talentos. Famoso, né? Festa do Peão de Pegamos, Barretos, famosa festa. Não ganhamos em primeiro lugar, ganhamos em segundo lugar, mas isso deu uma projeção muito boa. Saímos na Veja, teve uma matéria na Veja, aí começamos a viajar, né? Aumentou a demanda de trabalho. Só que quando eu fui produzir, posso contar essa historinha desse jeito? Claro, Assim, com certeza, por favor. Tá bom. Quando a gente, depois dessa fase do festival, que foi muito importante para a gente já compunha, né? A gente cantava, era intérprete, cantava as músicas sertanejas da época e tal, fazia bailes e tudo mais, mas a gente já escrevia, né? E
uma ocasião nós levamos essas composições para um produtor aqui da região, para ele ver e tal. Ele começou a arriscar algumas composições nossas, assim, falando que aquilo não, aquilo não vendia, tinha que mudar, tinha que pegar outra coisa e tal, e aquilo me desanimou um pouco. E eu cheguei para o parceiro e falei, ó, se você quiser seguir nessa carreira, nesse caminho que ele está apontando, fique à vontade. Mas eu quero fazer o meu som, eu quero que as minhas músicas, as músicas que saem de dentro de mim mesmo, elas ganhem os ouvidos das pessoas. Eu não posso reprimir isso aí em função do que o mercado quer, enfim. E foi aí que a gente separou, a dupla separou. E o Rodrigo Zanck nasceu em 2000. Em 2000, o Rodrigo Zanck aconteceu. Comecei a compor para um disco, já que foi ser lançado em 2006. Foram 6 anos produzindo, porque eu trabalhava, viajava e tal. Fui fazendo isso junto com o trabalho. Em 2003, começou um festival aqui na região, um festival muito importante, chamado Viola de Todos os Cantos. Sim, conheço bem. A IPTV, o grupo IPTV, organizou um festival e era assim, era em estádios, né, para você ter uma ideia. Os primeiros eram 12, 15 mil pessoas. E eu participei de 5 consecutivamente, apresentando as canções que eu estava compondo para o disco, que ia ser lançado depois. Então, 2003, 2004, 2005, 2006 eu lancei o Pendenga, mas eu estava participando todos os anos, eu era classificado para mostrar uma dessas músicas no festival. Em 2007 eu ganhei o festival, ganhei 2 prêmios no festival, e aí foi quando eu consegui abandonar o trabalho convencional para viver exclusivamente da música. Eu sempre fui vendedor. E aí eu falei, não, agora eu vou vender, eu vou me vender, o produto sou eu agora. Então eu saí para me vender e estou aqui até hoje, de 2007, que foi quando eu ergui a espada da liberdade, assim. Pois bem. Estou aqui até hoje. Que vantagem, né? Vantagem a sua, né, Rodrigo, de ser, então, um bom vendedor, né? Então, você fez a melhor coisa que você poderia fazer, é vender o seu próprio trabalho, a sua própria arte. Principalmente porque a gente sabe, quando você mencionou ali de 2000 até 2006, né, quando a gente fala de cenário autoral, né, do artista autoral, a gente sabe a dificuldade que é, né? Então, é um período, né, não só de preparação, de amadurecimento, como foi para você, mas imagino, né, também de conhecimento, né, e de bastante luta, porque a gente sabe como é difícil, né, viver nesse mercado, nesse mundo autoral, né, essa escolha artística, né? É verdade, é verdade. E tem uma curiosidade, né, desse primeiro álbum que no segundo, você falou aí, né, tá no release, que eu fiz pelo financiamento coletivo, crowdfunding, né? O crowdfunding chegou no Brasil em 2011. Eu fiz esse disco em 2013, né? O Fruto da Lida, que é o segundo. Mas no Pendenga, curiosamente, eu já fiz um crowdfunding, só que analógico, vamos dizer assim. Por quê? Eu tinha os meus clientes, eu viajava pelo estado de São Paulo todo, ficava a semana toda fora e eu mostrava as minhas músicas para os clientes. Quando chegou a ocasião, a época de eu gravar o disco, eu queria ir para o estúdio gravar, eu não tinha grana, né, para gravar, para um estúdio bom, essas dificuldades que você acabou de comentar. Eu comecei eu chegava para os clientes e falava assim, olha, você vai comprar, eles sabiam que eu mexia com isso, com a música, e falavam, você vai comprar uma caixa de CD meu. Eu falei, tá bom, cadê o CD? Eu falei, não tá pronto ainda, mas me dá o cheque aí. Custa tanto uma caixa de CD, a caixinha com tanto CD. E eles me davam o cheque. Todos eles, eu pegava o cheque de uma caixinha de CD, uma caixinha com os discos. E chegava no estúdio, entregava pro estúdio e consegui gravar desse jeito. Quando ficou pronto, eu fui e entreguei a caixa de CD para todo mundo. Então foi um barato, assim, né? É uma luta, você não... assim, você faz ideia, eu tenho certeza que faz. Aquele famoso ditado, né, Rodrigo? Devo, não nego, pago quando puder. Vou pagar, calma que vai dar tudo certo. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, passa muito rápido. Vamos ouvir a sua primeira música que você escolheu para compartilhar com a gente, nesse final aqui do primeiro bloco, que é o Poema em Canção. E aí no próximo bloco você conta mais sobre essas suas produções, tá bom? Bora lá. Então vamos lá para a primeira música aqui, Poema em Canção, de Rodrigo Zanck. Surpreenda a sua cara no espelho, dê um sorriso bem de manhã, seja o que for
esquece da dor. Não deixa a saudade sair do seu passo. Saudade é a sorte de se ter um passado. Esqueça o tempo, o atraso condiz com a condição de pessoa feliz. Reze um poema antes de dormir. Acorde um poeta no céu pra te ouvir. Poema, oração, é bom pra acalmar. Poema em canção, é bom pra sonhar. Reze um poema antes de dormir. Acorde um poeta no céu pra te ouvir. Poema, oração, é bom pra acalmar. Poema em canção, é bom pra sonhar. Poema em canção, é bom pra sonhar. Poema em canção, é bom pra sonhar. La 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 ye, la la ya, la ya la. La 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 ya, la. La 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 ye, la la ya, la ya la. La 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 ya, la. Surpreenda a sua cara no espelho. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Você sabia? A Univale é feita para todos. Tem cursos em diferentes áreas. Tem bolsas, tem universidade gratuita. Tem quem chega com dúvidas, mas tem quem chega com vontade de mudar o mundo. Estágios, projetos, empresas parceiras. O mercado está dentro do campus e você dentro das oportunidades. Porque o mundo lá fora não para. A inteligência artificial tá aí. As profissões estão virando outras. O que antes era certeza, agora é transformação. Por isso, a Univale acelerou. Atualizou cursos, investiu em novos laboratórios, se conectou ainda mais ao mercado. Tudo isso para garantir que o seu curso se mova junto com o futuro. E que você chegue lá na frente pronto pro que vier. O amanhã é incerto, mas o nosso papel como universidade nunca esteve tão claro. Sempre ao seu lado, sempre um passo à frente. Univale. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Muito bem, estamos de volta com mais violas, versos e prosas aqui pela nossa Univale TV, canal 18.1 da TV aberta, também pela Rádio Univale FM, né, 94.9, você aproveitando e curtindo com a gente aí, né, pelos dois veículos, né, acompanhando aqui a nossa programação. Estamos hoje com o cantador, com o nosso violeiro compositor Rodrigo Zanchi, lá de São Carlos, né? Tá lá falando interior de São Paulo com a gente. Ouvimos no primeiro bloco, né, Rodrigo? Música lindíssima, poema em canção, né? Que voz suave, que trabalho gostoso da gente ouvir, né? Então, a gente estava falando no bloco anterior dessa, né, de todo esse trâmite, né, essa dificuldade, esse caminho, né, de um artista autoral. Você sempre seguiu, né, por esse caminho, né, carreira autoral, projetos. Conta pra gente, né, como é que foi? Você falou do primeiro, né, primeiro projeto, dos festivais também, né? Conta pra gente, né, se quiser até falar um pouquinho do Poema em Canção e como foram essas produções suas consecutivas, né, até chegar nos seus álbuns. Conta pra gente. Claro. Bom, essa canção, o Poema em Canção, é uma poesia do Isaías Andrade, de um parceiro meu, do meu principal parceiro de composição, e eu quis fazer dela um pagode de viola, né? Porque no primeiro álbum também tem uma música que é do Isaías, que chama-se É Sempre Assim, que é um pagode de viola, só que é um pagode moderno. A minha música, ela não é a caipira de raiz, é uma música que conversa muito com a MPB. Só que eu nunca deixei essas raízes, essas características da música caipira, que é a viola, a linguagem peculiar da viola, moda de viola, o pagode. E tanto em É Sempre Assim, no Pendenga, quanto essa canção, que é do segundo álbum, Fruto da Lida, eu trago o pagode para dentro da MPB, porque a harmonia é uma harmonia de MPB, mas a levada é do pagode.
Então, essa mistura sempre foi uma característica muito forte da minha composição autoral, né? Então, as músicas são minhas, a maioria das letras são do Isaías, então a gente faz essa brincadeira. Às vezes eu tenho canções como a próxima, é só minha, música e letra, enfim. Mas é isso. E aí, falei do Fruto da Lida, né, que foi de 2013, que foi Isso. feito através do financiamento coletivo, já oficial, né, com plataforma e tudo mais. Foi muito legal. Depois, em 2021, durante a pandemia, eu entrei na trend de fazer disco de dentro de casa, né? Todos, né, Muita gente tiveram fez, que muita dar um gente jeito, né? fez. E eu fiz um álbum, um EP, na verdade, não é um álbum completo, é um EP chamado Alento, que foi feito durante a pandemia e com todas as gravações de todos os instrumentos foram feitos na casa de cada um. Todos os músicos hoje têm um home studio, né? Então, cada um Verdade. deles, que a gente arregimentou, cada um deles gravou na própria casa e a gente fechou esse EP. Então, é um EP muito especial. E a sequência, que é esse último álbum agora que nós lançamos, o mais recente, é o Entre o Piche e a Pissarra. Ele é fruto de projetos do PROAC, aqui estadual. Em 2023, nós aprovamos um projeto para circular. Com esse projeto, Entre o Piche e a Pissarra, escrevemos, e esse projeto ele trata do seguinte: são as minhas canções autorais arranjadas por um quinteto de cordas, não mais a regimentação tradicional dos meus discos, que é banda, bateria, baixo, violão, guitarra e tal. Uhum. Eu sempre tive esse sonho de trazer as cordas friccionadas para a minha composição. E aí nós conseguimos que o Neymar Dias, que é um grande violeiro, um grande músico, um compositor incrível, que ele escrevesse os arranjos para o quinteto, porque ele já é dessa onda, né? O Neymar, ele é instrumentista, ele não é cantador, é instrumentista, mas ele tem trabalhos com quinteto de cordas, com cordas, com música erudita. Então ele escreveu, nós aprovamos esse projeto, circulamos por 8 municípios em 2024, e em 2024 nós aprovamos de novo o projeto para a gravação do álbum desse projeto, e nós lançamos um vinil duplo. Agora, no finalzinho do ano passado, fizemos o lançamento desse vinil duplo, que é o Rodrigo Zanck e Quinteto Tertu, né? Uma moçada nova, assim, super, hiper talentosa, que eu fiquei muito feliz. Conheci no Projeto Guri, e nós realizamos esse sonho. Então, eu realizei esse sonho de tocar de ouvir minhas canções e tocar com acompanhamento Que erudito, lindo! né, mais camerístico, assim. Então, fiquei muito feliz, o resultado ficou lindo, tá nas plataformas, para quem quiser ouvir, é só procurar Entre o Piche e a Pissarra, Rodrigo Zanck. Então tá lá, tá tudo aí. E é importante, né, quando o artista consegue, né, esse engajamento, e importante como por meio desses projetos, né, e dessas leis, a gente aqui na Univale sempre recebe os nossos artistas aqui locais, né, os catarinenses, e vários deles, né, acabam produzindo, né, trabalhos incríveis por meio das leis de incentivo, né, de projetos, né, governamentais, como eles são importantes hoje para esse cenário autoral, né, e como você mesmo já se especializou, como você aprendeu e serve como um grande exemplo, né, para esses artistas aí que ainda estão, né, decidindo, se encontrando, né, pensando como produzir e fazer os seus trabalhos, né, acontecerem, né, dar essa vida, né, para os trabalhos, né, Rodrigo? Sim. Não, se eu pudesse resumir, assim, um pouquinho do que eu acho importante para quem está começando e tal, eu acho que, assim, compor, né, compor. Se não compõe, trazer músicas inéditas para fechar um trabalho, né, que te represente como artista. E festivais, tem muito festival no Brasil ainda. A grande né? mídia não mostra isso, mas ainda tem um circuito muito grande de festivais. Os festivais são muito bons para a gente treinar, tá em cima do palco, tá cantando para gente que nunca ouviu a gente e tal. Então, isso é muito legal, é uma baita de uma escola. E projetos, tentar de alguma forma aprender a escrever projetos, ou então contratar alguém que saiba fazer, que saiba escrever os projetos, porque eu não conseguiria, por exemplo, gravar um vinil duplo se não fosse por meio de um projeto de fomento cultural, né?
Então é muito importante, muito importante. São muitas coisas para se aprender. Não é fácil, como você disse no início, não é fácil. A carreira, você escolher uma carreira autoral, que você não se entrega para o mercado, por exemplo. Eu quero fazer o meu som, é o meu som que eu quero fazer, eu não quero fazer outro som. É mais difícil ainda, mas eu me contento, Ju, com... e sou muito, mas muito grato e feliz com o público que consome a minha música. E sempre vai ter gente para consumir a sua música, Exatamente. né? E tem A gente lugar não para todo mundo, né, Rodrigo? Tem lugar para todos, né? tem lugar para todo mundo. Você não precisa fazer o que a mídia está pedindo para você fazer, o que todo mundo, né? Eu acho que você pode. São escolhas, não critico, tá? São uma escolha. Só que quando você faz essa escolha, você tem que abrir mão de certas coisas. Aí você fica meio frustrado por não fazer o que você gosta, não dá vazão para aquele anseio que você tem, né, musical e tal. E quando você vai pro autoral, você satisfaz todo esse anseio que você tem e tal, mas você tem que abrir mão um pouco assim do glamour, da celebridade. Eu não quero ser uma celebridade, eu não quero... Não, eu quero tocar minha música, as pessoas ouçam, que elas se emocionem e tal. Então são caminhos diferentes. Verdade. São válidos, mas são diferentes. Muito bem. Ai, Rodrigo, olha, passa tão rápido. A gente tem ainda um tempinho bem rápido para a gente encerrar. Quero que você fale para a gente o que faz Rodrigo Zanck, quais são os planos do Rodrigo para esse ano de 2026. O que você está planejando aí de bom para o pessoal? Para os seus fãs. Tá no forno. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui, terminando a entrevista. Estou indo para o estúdio, tem agenda no estúdio. Estou gravando o próximo álbum já. E aí já é um disco inédito, não é releitura, é um disco inédito, de canções inéditas e algumas regravações de artistas grandes, assim, para ser lançado agora no segundo semestre. Então é um disco de carreira, com a banda, é um disco mais rock rural, que é mais a minha pegada, assim. Pus um pouquinho mais de guitarra, apertei um pouquinho mais a guitarra para ficar mais rock rural mesmo. Então vai ser um discão, vai ser um disco lindo, está ficando lindão. Então esse é o plano para esse ano. Eu tenho que, no primeiro semestre, eu termino a turnê de shows com Entre o Piche e a Pissarra, que é o show com o quinteto, e segundo semestre a gente faz o lançamento. Fazem 20 anos do Pendenga esse ano, então eu quero comemorar, né? Merecidamente. Com o lançamento desse disco novo, desse álbum novo aí. Que maravilha, Rodrigo. Olha, e esperamos, claro, ter você aqui mais vezes com a gente, suas músicas aqui na nossa programação também. E quem sabe, né, a gente possa também comemorar sua presença aqui física, presencialmente aqui em Itajaí, aqui na nossa região. Será uma alegria recebê-lo aqui também, viu, Rodrigo? Eu adoraria. Para mim também seria uma alegria. Olha, passa muito rápido, mas fica o convite para a gente, né, poder bater outros papos, Rodrigo. Foi muito legal. Agradecer mais uma vez, né, pela sua participação, né, por doar aí um pouco do seu tempo, né, nessa sua correria artística boa, né, essa correria boa artística. Obrigada por participar com a gente, viu? Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade. É sempre muito bom e muito importante para a gente ter esses espaços para poder falar um pouquinho, não só da nossa carreira, mas da nossa forma de pensar, porque isso pode tocar alguma outra pessoa e pode funcionar também para um ou para outro. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. E tô aí, é só falar a hora e a roupa que eu chego. Maravilha! Da entrevista. Maravilha, Rodrigo. A gente agradece também, né, aos nossos queridos aqui ouvintes, né, nosso público, nossa audiência que está sempre com a gente aqui no Violas, Versos e Prosas, sempre pelo carinho. Podem acompanhar nas redes sociais também, né, Univale FM, Univale TV e o do Rodrigo que está aqui com a gente. Vai aparecer também na sua tela, @Rodrigo Zanck, né, com C no final, tudo juntinho para você seguir o trabalho desse artista incrível. A gente encerra o programa com outra música lindíssima, né, de autoria e, né, composição aqui do próprio Rodrigo Zanck, Reflexão. Gente, obrigada pelo carinho. Até o próximo Violas. Beijo para vocês. Às vezes me pego pensando na razão pela qual eu canto. Quisera fosse pra alegrar, mas como diz o ditado, desconfio que é pra espantar.
Quisera eu que espantasse, que quando minha voz calasse, o silêncio e a tranquilidade resgatassem meus pensamentos, lembrando o perfume do mato, com respingos de orvalho regado, ansioso por um brotar. Vai, viola, e não chora, ensina pro povo essa dança. Vai, violeiro, e entoa na rainha sem coroa a canção que faz lembrar dos sonhos que já vivemos, dos muitos que ainda temos e devemos realizar. Vai, viola, e não chora, ensina pro povo essa dança. Vai, violeiro, e entoa na rainha sem coroa a canção que faz lembrar dos sonhos que já vivemos, dos muitos que ainda temos e devemos realizar. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.